Vamos lá, pessoal, continuar. No último vídeo nós falamos da justiça militar. Terminamos aqui no artigo 124. A justiça militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da justiça militar. Ou seja, a Constituição não esmiuça a justiça militar. Ela remete à lei quais são os crimes militares e ainda diz que a justiça militar é competente para julgar esses crimes, ok? A lei vai dispor sobre organização, funcionamento e competência da justiça militar. Nós vamos falar agora, através de exercício, dos tribunais e juízes dos estados e ainda vamos entrar no Ministério Público. Questão de número 491. Sobre os tribunais e juízes dos estados, é correto afirmar que... Qual a resposta correta? O gabarito é a letra C. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. É o artigo 126. Vejamos o texto. Olha, para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Questões, portanto, conflitos fundiários, exclusivo nessa situação agrária, é o nosso gabarito. Prosseguindo, nós vamos para a questão 492. Considere as seguintes afirmações a respeito dos tribunais e juízes do Estado, em conformidade com as disposições normativas constitucionais. Por favor, leia as alternativas e marque sua resposta. Nosso gabarito, letra E. Item 1 e 3 estão corretos. Então, item 1. Os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos na Constituição da República, sendo a competência dos tribunais definida na Constituição do Estado e a Lei de Organização Judiciária de Iniciativa do Tribunal de Justiça. O item 3. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Isso está de acordo com o artigo 125, vejamos. Os estados organizarão sua justiça observados os princípios estabelecidos nessa Constituição. Parágrafo 1º. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado. Vejamos. Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária, e de iniciativa do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, portanto, vai ter essa iniciativa de lei para definir essas competências. Isso na Lei de Organização Judiciária. A Lei de Organização Judiciária é que terá a iniciativa do Tribunal de Justiça. E o parágrafo 7º. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, conforme a gente viu aqui no item 3. Portanto, o 1 e 3 estão corretos. O item 2. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a justiça eleitoral. Pessoal, justiça eleitoral é competência federal. Sempre que você encontrar justiça eleitoral, é privativa da União, ok? Estadual, não. Vamos prosseguir. Questão de número 493. Supondo-se que determinado Estado-membro tenha mais de 20 mil militares, integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, é possível que lei estadual de iniciativa do Tribunal de Justiça desse Estado preveja a criação da Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar do Estado. Certo ou errado? Questão complexa, com muitas informações, mas ela está correta. Olha as palavrinhas-chave aqui. É possível que lei estadual de iniciativa do Tribunal de Justiça desse Estado preveja a criação da Justiça Militar Estadual em primeiro grau. Vamos para o texto da Constituição. Artigo 125, parágrafo 3º.
A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes. Portanto, quem compõe os militares dos estados são Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militares. Por isso, a questão está correta. Prosseguindo, só um detalhe aqui. Pode ser pelo juiz de direito e pelo conselhos de justiça. Apesar da questão ter omitido o conselho de justiça, ela não está errada. Prosseguindo, 494. Estará correto o parecer do procurador de Estado que, em resposta à consulta do governador, responda ser constitucional projeto de lei proposto pelo Tribunal de Justiça instituindo a Justiça Militar Estadual com a criação do Tribunal de Justiça Militar, considerando que a Polícia Militar daquela unidade federativa tenha mais de 20.000 integrantes, certo ou errado? Se você marcou errado, você errou. Está correta a questão. Pessoal, olha, efetivo, considerando que a Polícia Militar tenha mais de 20.000 integrantes. Está correto. Na realidade, o texto da Constituição diz que o efetivo, vejamos, em que o efetivo militar seja superior a 20.000 integrantes. Pode ser mais de 20.000 policiais militares, podem ser 18.000 policiais militares, mais 2.001 bombeiros militares, ok? Então, o efetivo militar, seja só polícia militares, seja ainda adicionado aos bombeiros militares. Prosseguindo, questão 495. Sobre os tribunais e juízes dos estados, é incorreto afirmar que... Qual a resposta? O nosso gabarito... Letra D. O Tribunal de Justiça deverá funcionar de forma centralizada? Proibida a constituição de câmaras regionais? Não. Vejamos o artigo 125, parágrafo 6º. O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente. A questão dizia que o Tribunal de Justiça deverá funcionar de forma centralizada. Não. Descentralizadamente, constituindo câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Questão de graça essa questão. Vamos ver as outras alternativas porque são corretas. A letra B. A competência dos estados será definida na Constituição do Estado. Já vimos isso, sendo a Lei de Organização Judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. A Lei de Organização Judiciária é que é de iniciativa do Tribunal de Justiça. A letra A aqui. O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários. Pessoal, isso também fala da descentralização, do acesso. Questões como essas estarão sempre corretas. É a descentralização do judiciário. Letra C. A instituição de representação da inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão, cabe aos estados. Está correta porque é o texto do parágrafo 2º do artigo 125. Vejamos o que diz o texto aqui da Constituição, olha. Parágrafo 2º do artigo 125. Cabe aos estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão, ou não é somente um único órgão que terá legitimação para isso. Portanto, a lei não pode legitimar um único órgão para que seja competente para essas ações. E a letra D. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Já fizemos essa questão.
é o artigo 126. Continuando, questão 496. No caso de conflitos fundiários, o juiz, sempre que necessário, a eficiente prestação jurisdicional, irá ao local do litígio, certo ou errado? Essa questão, pessoal, é o parágrafo único do artigo 126. Sempre que necessário a eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio, no local do conflito. Então o juiz vai até o local sempre que for necessário para que ele tenha a visão real daquilo que está acontecendo, daquilo que ele vai decidir, sobre a matéria que ele vai decidir. Questão 947. Mudamos de assunto, agora vamos para o Ministério Público, das Funções Essenciais de Justiça, questão de número 497. O Ministério Público é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, na forma da Constituição Federal, incumbindo-lhe. Qual a resposta correta? O gabarito. Letra C. A defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, isso se encontra, pessoal, no artigo 127. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem, de acordo com o nosso gabarito, da ordem jurídica, defesa da ordem jurídica, do regime democrático e interesses sociais e individuais indisponíveis. Observe que é o texto da Constituição que foi colocado aqui na letra C. Esses direitos individuais indisponíveis são aqueles que entendem assim como que estão ligados ao interesse público, como no direito à vida. Na realidade, esses direitos indisponíveis são aqueles que o titular do poder o titular, na realidade, não tem qualquer poder de disposição. Ele não pode dispor, porque ele nasce, desenvolve e até mesmo extingue, independente da vontade do titular. Nós temos, por exemplo, ali, o direito à vida, direito à personalidade, direito da capacidade, são irrenunciáveis. Então, eles não são transmissíveis. Então, na realidade, o Ministério Público ele vai zelar por todo esse interesse indisponível. Ele deve zelar por eles, então. Então, a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e direitos individuais indisponíveis, ok? Então, vamos prosseguindo. Só um detalhe, pessoal, aqui. É isso mesmo, já vimos. Vamos lá. Questão de número 498. Ao Ministério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e a observância dos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e independência funcional previsto na Constituição Federal. Certo ou errado? Outra questão fácil. Está correto. Vejamos, olha. O artigo 27, parágrafo 1º, diz o seguinte: são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, primeiro deles, a indivisibilidade e a independência funcional. 3 princípios: unidade, indivisibilidade e independência nacional. Voltando à questão, nós temos aqui a unidade, indivisibilidade e independência funcional. A primeira parte é o artigo 127. E a parte final é o parágrafo único. Portanto, está de acordo. A questão de número 497 e 498, aí definindo ali o Ministério Público, a competência, quem incumbe. Questão de número e os princípios institucionais. Questão de número 499. O Ministério Público dispõe de autonomia funcional e administrativa, podendo propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, a política remuneratória e os planos de carreira que lhe sejam afetos, observados os condicionantes previstos na Lei Orçamentária e na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Certo ou errado?
Se você marcou errado, dessa vez você errou. Está correto, pessoal. Guarde isso. O Ministério Público possui autonomia funcional. Parágrafo 2º. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa. Podendo, observado o artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares. Lei de iniciativa do MP, então, irá criar e extinguir seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou provas de títulos, a política remuneratória, os planos de carreira. A lei disporá sobre sua organização e o funcionamento. Portanto, assim como nós vimos anteriormente, o Ministério Público, a Constituição não esmiuça, não detalha o funcionamento do Ministério Público, remete à lei ordinária. Parágrafo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Guarde essa informação para a próxima questão. Vamos lá. O gabarito está correto. Então, questão de número 500. Caso o Ministério Público deixe de elaborar e encaminhar sua proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na LDO, caberá ao Poder Legislativo considerar, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, a média dos valores destinados ao MP nos últimos 5 anos. Certo ou errado? Essa questão está errada. Vamos fazer mais uma antes de comentar? Então vamos. Considerando que o Procurador-Geral de Justiça não encaminhou a proposta orçamentária do Ministério Público Estadual dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para fins de consolidação da proposta anual, o Poder Executivo considerará os valores? Qual a nossa resposta? Pausou o vídeo? Respondeu? O gabarito? Letra D. Aprovados na lei orçamentária vigente, ou seja, aquela anterior, ajustado de acordo com os limites previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Vamos para o trecho da Constituição. Parágrafo 4º do artigo 127. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, portanto, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustado de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, ou seja, aqueles limites da LDO. Pessoal, o Ministério Público tem que encaminhar anualmente proposta de orçamento. Portanto, a proposta da LDO. Mas se ele não enviou até o limite, até o prazo que ele tem, o prazo constitucional, então o Poder Executivo, que vai fazer a liberação, esse repasse, ele vai considerar o valor do ano, da proposta do ano imediatamente anterior. Então, de acordo com os limites da LDO. Parágrafo 5º. Se a proposta orçamentária de que trata esse artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma da LDO, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Então, o Poder Executivo poderá ajustar, reduzir esse valor, se ele estiver fora dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela contém limites e metas. Então, o limite do valor. Então, terá o valor máximo que poderá ser gasto com o Ministério Público. Dessa forma, essa proposta que será enviada pelo Ministério Público, ela tem que estar dentro do limite da LDO. Então, poderá ter ajuste. E se até o limite do prazo o Ministério Público não enviou a proposta não foi enviada ao Executivo, através ali do Judiciário, através do Tribunal, dessa forma, o Poder Executivo vai usar a proposta anterior e não dos últimos 5 anos, como dizia a questão de número 500, dos últimos 5 anos, não, vai ser a proposta da LDO anterior, ajustada conforme os limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós terminamos aqui esse vídeo. No próximo nós continuaremos falando do Ministério Público. Muito obrigado e até a próxima.